Oi pessoal, tudo bem? Espero que vocês estejam bem. Esse vídeo aqui vai para o 5º ano do Colégio Ateneu. Nós vamos começar o módulo 7, as primeiras indústrias brasileiras, tá? A gente vai falar um pouquinho sobre o desenvolvimento das cidades no Brasil e como a industrialização vai se desenvolver, quem serão os grupos que vão participar da produção nessas indústrias e por aí vai. Espero que vocês gostem, vamos lá? Gente, começa na página 124, essa página aqui, ó, tá? As primeiras indústrias brasileiras. Se a gente observar, já tem uma foto de abertura, né? Observem bem a foto, que é o interior de uma fábrica em São Paulo. Engraçado que o título da imagem tá de uma fábrica da Sociedade Ítalo-Americana em Salto, São Paulo. Isso aqui já diz um pouco sobre quem eram os trabalhadores dessa fábrica, né? Ítalo-americana, então quer dizer que vieram imigrantes italianos para formar a força de trabalho dentro dessa fábrica, né? Aqui no Brasil, o café, os cafeicultores, né? O dinheiro que o café vai trazer para os cafeicultores vai ser investimento para essas indústrias, né? Então as indústrias vão se formar a partir do dinheiro que os cafeicultores vão conseguir nas plantações, né? Eles vão ser os principais incentivadores da indústria brasileira. Então, vão investir o seu dinheiro, né, que ganhava com café, na indústria. E isso também vai fazer com que ocorra um êxodo, né, um êxodo rural. As pessoas vão sair do campo e ir em direção às cidades em busca de emprego e melhores condições de vida, como a gente já viu um pouquinho sobre isso nos outros módulos, né? Então as pessoas vão para o centro das cidades, vão trabalhar nas cidades em busca de uma vida melhor, mais conforto, e o principal local onde elas vão conseguir emprego nessas cidades é a indústria, tá? Cidades do interior de São Paulo, cidades mais centrais, o centro do Rio de Janeiro, mas principalmente aqui em São Paulo. São Paulo vai ser um foco industrial, pelo menos no início ali do século XX, tudo bem? Na página 125 tá falando mais um pouquinho sobre isso, tá? Dessas instalações fabris aqui em São Paulo, aqui no Brasil, de uma forma geral. Tá falando sobre os proprietários de terra, que eles vão investir nessa indústria, né? Nessa nascente indústria, como eles vão manter os seus negócios no campo e também investir nos negócios na cidade, principalmente na indústria. Então não quer dizer que eles vão largar as produções, as plantações para investir apenas na indústria, não. O campo vai continuar, o café vai continuar e também a industrialização, tudo bem? Quem vão ser esses donos das empresas, esses homens de negócios, tá? Serão principalmente importadores, ricos imigrantes, italianos, alemães, também brasileiros, né? Mas principalmente alguns imigrantes que vinham com dinheiro para o Brasil. Não vinham apenas imigrantes para formar a força de trabalho. Vinham também pessoas ricas querendo investir aqui nesse território, e era o caso de alguns italianos e alemães. Então eles vinham e utilizavam sua grana, seu dinheiro, para investir nessas indústrias, tá? Então normalmente a gente pode falar que esses grupos de importadores e imigrantes vão investir seu dinheiro na abertura de indústrias e também o dinheiro dos cafeicultores vai ser investido na abertura de indústrias, tá? Então a gente tem esses dois grandes grupos que vão investir na industrialização brasileira, os cafeicultores e os imigrantes ricos, certo? No início do século XX, o Brasil ele vai contar com muitas fábricas para atender principalmente o consumo interno, não para vender, para exportar necessariamente como faziam os ingleses, mas para vender internamente para a população brasileira consumir esses produtos, né? Então, o que eles vão vender aqui? Tecidos de algodão, bebidas, calçados, chapéus, produtos farmacêuticos, roupas, sabão e velas, fósforos, cimento, vidros, bengalas, todo tipo de produto que era produzido aqui na indústria brasileira, né? Então, para um mercado interno, mais local. Nessa mesma página 125, a gente tem 3 fotos de exemplo, né, da industrialização dessas fábricas.
Lembrando que foto é um tipo de documento e documento iconográfico que é muito importante para a gente estudar o passado. Então essas fotos já mostram um pouquinho do que eram essas indústrias brasileiras. Na primeira foto, essa daqui, ó, a gente vê os operários numa fábrica de óleo, o óleo Sol. Eu acho que esse óleo até existe ainda hoje, tá? E em São Paulo, essa foto é de 1900, acredita-se. Então é uma foto muito antiga, com mais de um século. Nós podemos observar nesses trabalhadores, que são a maior parte homens, né? Eu não vi nenhuma mulher. Tem crianças também, bem aqui no cantinho da imagem, ó. Porque as crianças também trabalhavam nas fábricas, tá? Tinham fábricas que eram especializadas no trabalho infantil, aliás. E a maior parte homens imigrantes. A gente vê, eu pelo menos não consegui enxergar nenhuma pessoa negra trabalhando nessa fábrica. Para vocês verem como existiu uma discriminação, é aquela velha história que a gente falou. Alguns cafeicultores vão preferir trazer imigrantes para trabalhar para eles, e isso inclui os donos das fábricas também, do que contratar os ex-escravizados. Na imagem de baixo, a gente tem uma fábrica de flores artificiais em São Paulo. Essa foto é de 1910. Aqui só tem mulheres trabalhando e também crianças, se vocês observarem. E na imagem do lado é uma fábrica de Minas Gerais. É uma fábrica que produzia ladrilhos hidráulicos, ferragens, louças e etc. E tem vários homens trabalhando, se vocês observarem também. Também, aqui a gente já vê homens negros. Minas Gerais era um local que tinha uma população negra grande, exatamente por conta do período da escravidão, uma concentração de escravizados. Então, a gente já vê na indústria pessoas negras. Tem um fantasma nessa imagem. Toda vez que eu tô na sala de aula e eu dou essa aula, se essa imagem aparece, se essa fotografia aparece, eu acho interessante que os alunos ficam com medo, mas não é um fantasma, é só a qualidade da foto da época, tá? Porque na época não tinha uma qualidade excelente na fotografia. Então, olhem aqui o fantasminha. Não sei se vocês vão conseguir ver aqui, ó, de branco aqui no fundo, ó. De branco e preto. De branco e preto, com a camisa preta e a calça branca. Mas não é um fantasma, tá? Não fiquem com medo. Na página seguinte, 126, a gente tem uma fábrica também de bebidas aqui em São Paulo. Essas fotos são mais ou menos do mesmo período, tá? 1900, 1910. Se vocês observarem também, só tem homens e crianças trabalhando. Uma fábrica grande, um galpão grande. Se vocês olharem, quase todas as fotos nos indicam que a situação do trabalho era complicado, né? A gente vê ambientes escuros, sem muita higiene, né? Parece que esses ambientes eram sujos, então as condições de trabalho não eram muito boas assim, né? E crianças trabalhando, que é hoje um absurdo, mas na época era comum as crianças trabalharem. Tá? E por quê? Porque elas precisavam ajudar suas famílias, porque os familiares precisavam desse dinheiro para pagar o aluguel, para pagar as contas, então era bem comum mesmo, tá? Aqui na mesma imagem a gente pode ver que tipo de fábricas que tinham aqui no Brasil. Então, como vocês viram, a gente tinha fábrica de produtos que iam direto para o consumidor, como bebidas, como louças, como flores e etc. Mas também a gente tinha outros tipos de indústria aqui no Brasil, como era a indústria para produção agrícola. Como nós éramos um país basicamente agrícola, né, plantava, colhia e vendia produtos para fora dessa produção, da produção agrícola para exportação, então a gente vai ter algumas fábricas voltadas para essa produção agrícola, como era o caso das fábricas de juta. Juta é esse tecido aqui, ó, que é bem grosso, um tecido bem rústico para colocar, ensacar o café, para guardar o café e poder vender o café. Então, tinham fábricas que só produziam esse tipo de tecido grosso, esses sacos, que eram chamados de sacas de café para exportação. Na página seguinte, a gente tem também as fábricas que produziam máquinas para a produção agrícola de café.
que eram máquinas para beneficiar o café, como essa daqui, ó. Interessante pensar que essa máquina, o que ela fazia? Ela conseguia fazer um processo de moer o café cada vez mais para poder vender para os consumidores, para deixar o café melhor, né, para consumir. Tinham também fábricas no setor de curtume, de couro, tá? Então, que eles... o couro vem do boi, retirava do boi na fazenda, né? Lá na fazenda, no latifúndio, agroexportador, agropecuário. E aí retirava-se o couro e levavam esse couro para as fábricas de curtume para poder limpar, tirar os pelos, para poder fazer uma limpeza e um acabamento nesse couro para produzir diversos produtos. Aí podia ser jaqueta de couro, sapato, bolsa, sofá, objetos e assim por diante. Aqui, ó, a fotinho. Certo? Vocês estão acompanhando? Espero que sim, né? Na página 128, vocês vão ter uma atividade para fazer, tá? Tem uma tabelinha, essa daqui, tá vendo? Aqui, essa tabela, ela fala sobre a quantidade de indústrias brasileiras no início do século XX. Então, aqui é o período, tipo 1907, quantas indústrias tinham no Brasil? 3.258. No ano de 1912, tinha 9.475 indústrias. No ano de 1920, tinha 13.336 indústrias. E o que vocês vão fazer na atividade? Vocês vão calcular a diferença no número de indústrias no período. Então, entre 1907 e 1912, qual que foi a diferença na quantidade de indústrias? Teve um aumento? Aí vocês vão fazer a conta, tá? 1907 tinha 3.258 indústrias. 1912 tinha 9.475. Aí o que vocês vão fazer? Vocês vão fazer uma conta de menos. 9.475 menos 3.258. E aí o resultado é a diferença entre um período e outro na quantidade de indústrias. Tudo bem? E a imagem de baixo, a questão de baixo é entre 1912 e 1920. Vocês vão fazer a mesma coisa, comparar a quantidade de indústrias entre 1920 e 1912, fazendo uma continha de menos, tudo bem? Espero que vocês consigam fazer tranquilos e eu sei que vocês são bons de matemática, vocês vão conseguir fazer. Questão B. Em que período o crescimento do número de indústrias foi maior? Foi entre 1907 e 1912 ou entre 1912 e 1920? Aí vocês vão responder, por que isso aconteceu naquele momento? Por que houve um aumento no número de indústrias? Cada um responda de acordo com o que entendeu do conteúdo e com o que a gente já falou desde o começo desse módulo, tá bom? Os primeiros trabalhadores da indústria, a mão de obra da indústria brasileira, vai ser principalmente os trabalhadores imigrantes, tá? Imigrantes e migrantes também, ou seja, pessoas que vinham de outras regiões do país para trabalhar nessa indústria. Então, tinham pessoas que vinham do Nordeste para São Paulo, para o Sudeste para trabalhar nessas indústrias. Tinham pessoas que vinham da Itália, vinham da Alemanha, vão vir do Japão, mas também tiveram pessoas que vieram de outros estados, né? Então, do interior do Brasil. Tiveram muitas pessoas que, em busca de melhores condições de vida, de trabalho, foram trabalhar na indústria no Sudeste. Tudo bem? A mão de obra utilizada era formada por homens, mulheres e crianças, então não tinha essa de só os homens trabalharem nas indústrias, as mulheres trabalhavam também e as crianças também. Lembrando que os homens ganhavam mais, as mulheres ganhavam menos e as crianças menos ainda. Então tinha essa divisão. Por quê? Porque acreditava-se que o homem que era o ser colocado devidamente no espaço do trabalho, a mulher só estava fazendo isso por uma necessidade e a criança também por uma necessidade de ajudar os pais. Então os salários eram diferentes e não existia nenhuma legislação que garantisse que os salários fossem iguais. Então as mulheres durante muito tempo vão lutar para ter salários iguais dentro da indústria e aliás até hoje nós lutamos para isso.
porque sim, algumas empresas pagam diferente para mulheres e homens que fazem o mesmo trabalho. Absurdo, né, gente? Aqui na imagem da página 128, nós temos uma foto da fábrica de tecidos Brasital em 1920, que mostra todo tipo de trabalhador nessa indústria, né? Então tinham pessoas brancas, negras, imigrantes, homens, mulheres, crianças, idosos, até idosos trabalhavam. A situação era bem precária, tá, gente? Os homens já ganhavam mal, as mulheres ganhavam pior e as crianças também. Então era uma situação meio caótica para todo mundo. Mas, como era um período em que só o fato da pessoa conseguir um emprego, já conseguir se alimentar, para boa parte do Brasil já era uma vitória, então as pessoas preferiam passar por um trabalho difícil, sem condições, mas terem um trabalho. Nessa época. Então muitas pessoas deixavam regiões do interior onde passavam fome, sede, para ir trabalhar nessas indústrias em péssimas condições, mas era um trabalho. Pelo menos, era isso que elas pensavam, né? Uma parte desses trabalhadores vinham principalmente de regiões rurais, como eu comentei para vocês, porque não tinham opções de emprego, os lugares que eles vinham não tinha água, não tinha alimentação, não tinha opções, né? Então eles buscavam essas opções nos centros urbanos, nas cidades que estavam mais localizadas no Nordeste, tá? Outra parcela, como eu falei para vocês, vinham de outros países, também enfrentando a mesma situação, desemprego, fome, guerra, por isso que eles vinham para o Brasil trabalhar nessas fábricas, que era uma oportunidade. E como eles ficavam sabendo desses empregos? Essas indústrias colocavam anúncios de emprego nesses outros países. Então, em grandes cidades e áreas rurais da Itália, tinham anúncios de emprego no Brasil. Lá no Nordeste também chegavam pessoas que, amando dessas empresas, trabalhavam para essas empresas, oferecendo trabalho para essas pessoas se elas se mudassem para a região da indústria, né? Então eles ficavam sabendo e iam. Contratar brasileiros ou imigrantes, principalmente no início do século XX, brasileiros e imigrantes brancos, obviamente, né? Isso acontecia por conta de um preconceito racial muito grande contra os afro-brasileiros, então eles preferiam trazer pessoas de outros países do que contratar os afro-brasileiros, que muitos estavam desempregados numa situação difícil, exatamente por não conseguirem emprego, exatamente por conta do preconceito, era um ciclo, né? Então, depois da escravidão, que a escravidão teve fim no Brasil, a situação dos afro-brasileiros não melhorou muito, porque eles continuaram sendo discriminados, ofendidos. Então, foi bem difícil, um período bem difícil da história, né? Nessa página 129 ainda, vocês vão fazer o seguinte. Vocês vão olhar essa tabelinha aqui, analisar ela. É uma tabela agora que fala sobre os trabalhadores, tá? As pessoas que estavam empregadas na indústria nesse mesmo período que a gente viu na outra tabela. Então, 1907 tinha 151.841 pessoas trabalhando na indústria. Em 1912, 144.520. 1920, tinha 275.512. Então, vocês vão avaliar essa quantidade de pessoas e vão calcular a diferença entre 1907 e 1912 e entre 1912 e 1920. Lembrando que é uma continha de menos também, igual vocês fizeram na outra, tá? Então, vocês vão calcular lá a primeira, entre 1912 e 1907. Vocês vão fazer 144.520 funcionários e 151.841 funcionários menos 144.520 funcionários. Aí o resultado é a diferença entre um período e outro na quantidade de funcionários. Tudo bem? É quase a mesma conta que vocês fizeram na última atividade. Como eu falei, vocês são inteligentes, vão conseguir fazer tranquilamente, porque vocês são ótimos em matemática, melhores que eu, aliás, né? Questão B. Em que período o aumento da quantidade de trabalhadores nas indústrias foi maior? Aí vocês vão responder.
se foi entre 1907 e 1912 ou se foi entre 1912 e 1920, tudo bem? E aí, na página 130, tem o resto da atividade e também a tarefa de casa. A atividade C, vocês vão responder o seguinte: utilizando uma calculadora, descubra a média de trabalhadores em cada um dos períodos indicados na tabela. Para fazer o cálculo, consulte cada linha da tabela e divida o número de trabalhadores pelo número de indústrias. Então, 1907, vocês vão utilizar as duas tabelas, tá? Essa, não olhem minhas respostas, essa e essa, tá? A tabela de trabalhadores e a tabela de indústrias. Aí vocês vão lá, para fazer a atividade, vocês vão ver a data, 1907, quantos trabalhadores tinham? Aí vocês vão colocar lá, 151.841 trabalhadores, dividido por quantas indústrias tinham nesse período. Tinha 3.258 indústrias. Quantos trabalhadores por indústrias dá? O resultado é a quantidade de trabalhadores por indústria, tudo bem? Então, vocês têm que ir lá pegar 1912. Quantos trabalhadores tinha? X trabalhadores, dividido por quantas indústrias existia nesse mesmo período. Ah, tinha tantas indústrias. Resultado é a quantidade de trabalhadores por indústria. Tudo bem? Eu vou até mostrar a minha primeira aqui, ó, só para vocês terem uma ideia. Não sei se vocês vão conseguir ver, eu acho que sim. Só para vocês terem uma ideia de como fazer a conta. D, questão D. Em que período houve menos trabalhadores nas indústrias? Aí vocês vão, depois de fazer as contas, ter uma ideia de qual período que teve menos trabalhadores. E, com base nas informações anteriores, levante hipóteses sobre o que pode ter acontecido em relação ao número de horas trabalhadas pelos empregados das indústrias em 1912. Então, fazendo todas essas contas, vocês vão ter uma ideia do que aconteceu com esses trabalhadores, se eles estavam trabalhando mais ou menos, tudo bem? E aí tem a tarefa de casa, vocês vão fazer a tarefa de casa que tá bem simplesinha, tá? Vocês estão que ver as alternativas aqui, ó. E copiar no caderno de vocês aquelas que eram produtos feitos no século XX por essas primeiras indústrias. E vocês vão fazer a 2 também, que está perguntando quem eram os proprietários das indústrias e de onde vinha a mão de obra. Tá bem tranquilo para fazer, tá? Então, espero que vocês consigam tranquilamente. Fiquem bem, cuidado, usem álcool em gel e cuidem dos seus familiares também, tá bom? Beijinhos, até o próximo vídeo.